Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui vou mostrar a história das minhas CNCs ou das modificações que foram feitas até chegar na que eu tenho hoje. Eu acho que a maioria das pessoas principalmente quando adquire ou até mesmo no fato de quem faz a sua ali e tal, acaba fazendo modificações, melhorias, aumentando a área de trabalho muitas vezes. Então as minhas foram o seguinte, logo quando a primeira que eu adquiri, eu estava pensando em construir uma, e daí acabou aparecendo para mim uma usada, porém era só a estrutura, exatamente essa daqui, ó, só a estrutura, e ela já tinha os motores de passo, mas não tinha placa controladora nem nada. Então foi só a estrutura que eu comprei, que é a estrutura original. Ainda tem ela ali e ela se transformou em uma outra. Eu acabei fazendo até uma cabinezinha para ela, mas não tinha o intuito de redução de ruído, mas sim a questão do pó, que era que espalhava pó para todo lado, já que eu estava utilizando a tupia. Tem até uma trechinha aqui, ó. Então pelo menos a sujeira que ela fazia ficava ali. Essa máquina, a área original dela, eu acho que era alguma coisa em torno de 25 por 35, 25 por 30, alguma coisa assim. Era bem pequena, mas já me ajudava em bastante coisa que eu precisava fazer e a máquina passou a fazer. Aqui ela estava controlada com CNC Shield e Arduino. Um tempo depois acabou aparecendo essa outra máquina aqui. Pelo preço que eu paguei nela e pelos componentes que eu tinha, compensou muito, ou pelos componentes que a máquina tinha. Porém, a máquina em si, do jeito que era aqui essa estrutura dela, tá vendo? Ó? Ela utilizava guiazinhas de 12 e tal. Ela, digamos, em termos de eficiência em trabalho, ela não era nada boa. Inclusive essa máquina aqui, o cara que me vendeu, ele ganhou. Só que quem construiu era um projeto daqueles de TCC, de conclusão de curso. Então não era uma máquina que foi pensada para trabalhar. Tinha mais ali o intuito de ser funcional, de ter as funcionalidades e tudo mais, mas não foi pensado nessa questão de travamento da máquina e tudo mais. Só que enfim, por ela não ter um bom travamento, ela vibrava demais, tudo mais, eu decidi utilizar os componentes dela, o que eu conseguisse aproveitar, e melhorar a outra máquina, essa primeira aqui, ó. Essa primeira. Aqui, o que ela tinha de excelente aqui? Os fusos de esfera. Então eram fusos de esfera aqui nos eixos, e todos os eixos eram fusos de esfera. Os motorzinhos eram NEMA 23 de 10 kg. Além disso, ela tinha uma placa controladora que já era aquela TB60 e 6560 e uma excelente fonte de 24 volts. Não é dessas fontezinhas que a gente compra no Mercado Livre. Inclusive, ela vai ser utilizada agora no último projeto, agora a última modificação. Então, eu optei por o quê? Por utilizar os componentes que tinha aqui nessa outra máquina. Nessa outra máquina aqui. Então aqui, ó, já tem ela. Aqui ela já estava com as modificações. O que eu fiz? Eu peguei aqueles fusos, eu coloquei tanto aqui no X quanto no Y. E para utilizar esse fuso aqui e não ter que cortar, eu já tive que fazer uma modificação estrutural também aqui na máquina, que foi um alongamento, por assim dizer. Nessa outra foto aqui dá para ver. Tá vendo aqui, ó? E esse alongamento, cara, eu fiz simplesmente com um parafuso, eu acho que é o 516, e ele ficou funcionando como um espaçador, cara, e trabalhou perfeito, tá? Eu coloquei no primeiro momento para ver se ia dar certo e tal, e até os últimos dias de utilização dela nesse formato foi feito assim, não tive problema algum. Que na época não tinha máquina de solda nem nada para soldar aqui, foi feito dessa maneira. Então aqui já estava os fusos dessa máquina que foi desmontada. Também já estava a placa TB6560 que trabalhou por um bom tempo.
ela queimou um dos drivers e depois parou de funcionar, mas não foi em trabalho. Foi que eu acho que eu mexendo nela para coisa, acho que deu voltagem a mais, queimou um driver e depois disso ela não voltou a funcionar mais. Mas esses testes que eu estava fazendo nela e tudo mais, foi só depois que eu comprei a plaquinha do Mac 3, que eu ia abrir mão dela, já que ela utilizava aquela porta paralela e o PC que eu estou utilizando agora, ele já não tinha, ele só tinha as entradas USB. Então, por isso eu fiz alguns testes e dei o azar de conseguir queimar um dos drivers dela, que já que é integrada aquela plaquinha, a TB6560, tem a de 3 eixos, a de 4 eixos. Mas enfim, então aqui já estava com os componentes, estava com essa placa, estava utilizando a fonte de 24 volts que eu mencionei, que estava nessa estrutura aqui, que era uma fonte excelente. Com isso, como eu utilizei algumas peças aqui, ficou sobrando os motores. Os eixos aqui de 12 milímetros eu tenho ainda, mas não dei finalidade nenhuma, porque eu acho até que, enfim, para uma CNC não é interessante. É interessante na utilização, por exemplo, aqui o eixo Z, esses de 12 milímetros, perfeito para o Z. Mas para sustentação de estrutura, como estava aqui, 12 milímetros é muito frágil, por assim dizer. Então acabou sobrando os motores aqui. Aí foi que eu fiz a minha CNC caseira. Essa daqui tem todo o processo de construção também. Uma CNC totalmente caseira, e os motores que estão aqui, ó, os motores que estavam naquela máquina, que acabou sobrando. E aqui também estava sendo controlada com CNC Shield e Arduino. Essa máquina aqui eu vendi ela. Eu vendi, com dinheiro eu investi em algumas outras peças. E por fim, eu acabei montando essa outra aqui. Que aqui ainda nesse vídeo aqui, ela tá com uma área reduzida, porque foi aquela época que não tinha chegado os fusos ainda de 1 metro. Pelo menos aqui do Y não, aqui no X já estava. Só que daí por um tempo eu utilizei ela assim com a área reduzida, e depois que chegou eu fiz a modificação. E por fim, aí agora o que eu tenho? Eu tenho essa que é, digamos assim, já com a modificação final. Essa daqui que ela ficou com uma área útil, vamos dizer 80 por 80, é um pouquinho mais que isso. Ela ficou com os motores que era original daquela maquininha pequena, a primeira que eu comprei, que são os motores de 15 quilos. Só que na máquina tinha 3, eu acabei adquirindo mais um, e essa daqui foi montada com 4. A área de 80 por 80, controladora a gente fala USB Mac 3, aquela plaquinha vermelha, mas na verdade é RNR EcoMote, é a denominação correta dela. Os drivers TB6600. Então aqui tem o computador que controla ela. E agora aqui tem a última modificação que eu vou fazer. Em breve eu já vou postar alguma coisa a respeito. Mas quando eu estava mexendo naquela máquina, como foi utilizado algumas peças dessa, principalmente a lateral que está ali, a lateral de alumínio, era aquela mesma lateral que era original dessa máquina aqui. Então foi para lá. Aqui eu fiz a lateral de madeira, montei ela com algumas peças que tinha, e ela ficou exatamente dessa maneira aqui. Apta a receber 3 motores e funcionar. Só que como chegou os fusos, e os fusos que estavam lá, que foi daquela máquina que eu comprei, que era o projeto de TCC de alguém lá, aqueles fusos ficaram sobrando. Aqui já estava, então ficou aqui. Só que ainda, aquela máquina ela tinha 3 fusos, e eu tenho mais 2 desses disponíveis que serão colocados nessa máquina. Aí eu adquiri mais 2 motores. Esse motor aqui, eu peguei, digamos assim, como parte do pagamento daquela máquina CNC caseira que eu mencionei que eu vendi, que foi a CNC totalmente caseira. E aqui um outro motor que eu tinha sobrando, que é um de 10 quilos.
Então agora aqui eu vou trabalhar nessa máquina aqui para deixar ela funcional e com dois motores aqui no Y. Mas só que antes, enfim, o que eu vou fazer? Para ficar de referência aí, eu vou colocar ela para funcionar dessa maneira aqui, com 3 motores. E depois a modificação final dela é colocar os 2 fusos de esfera aqui no Y para ela trabalhar com 2 motores no Y. Tá ok? A controladora que vai ser utilizada aqui vai ser CNC Shield Arduino. A princípio também, para ficar como referência, eu vou colocar ele trabalhando com aqueles DRV 8825, que é o driver um pouquinho melhorzinho. Tem o A4988 e tem o DRV 8825, que é aquele que tem uma corrente um pouquinho maior. Porém, a ideia final para essa máquina, já tenho todos os componentes, é utilizar a CNC Shield Arduino, porém com os driver TB66 6600, tá ok? Então, como mencionado, vou colocá-lo em funcionamento exatamente como está aqui. Da maneira como está, aqui está com fuso de esfera já, mas aqui no meio está o fuso original dela, de quando eu comprei, que era um fuso trapezoidal de passo de 3 milímetros. Esse daqui é fuso de esfera passo 5. Para essa montagem com 3 motores, eu vou colocar esse de 22 no Y, vou colocar um desses da Calatec aqui de 19 kg no X, e esse de 10 eu vou colocar aqui no Z. Ah, mas por que você já não coloca o 19 no Z? Porque o projeto final é que esses 2 iguais aqui vão para o Y. Então eu já preciso testar aqui. Mas sim, o de 10 eu sei que dá conta aqui, sem problema algum, para o Z. Tá? Então basicamente é essa a história das minhas CNCs. Em breve, provavelmente amanhã ou depois, eu já começo a mexer nisso daqui, ver certinho. E vai ter os vídeos aí, tá? Na configuração final, a ideia é deixar ela com 2 motores no Y, um motor no X, um motor no Z. CNC Shield Arduino, porém com os drivers TB6600. Só que durante esse processo, vamos aproveitar a oportunidade, colocar ali o DRV 8825, ver o máximo de desempenho que dá para retirar, mesmo com motores grandes, já que aqueles driverzinhos eles oferecem uma corrente, eu não sei se acho que é 2 amperes no máximo que vai ter de corrente, e os motores são de 3, entendeu? Não é um risco para o motor, mas o motor ele não vai conseguir o máximo de eficiência que ele pode ter, tá? Aí a gente faz os testes e fica de referência. Mas basicamente é essa a história das minhas CNCs, tá? Eu acho que muita gente que tem CNC acaba fazendo modificação, melhorando e tudo mais. Sei lá, se um dia sobrar uma verba, eu pretendo ter uma top mesmo, talvez comprar uma pronta. É que assim, dá trabalho, mas tudo que a gente faz na vida é aprendizado, é coisa, entendeu? Mas que nem a CNC caseira, uma CNC caseira, com peças compradas que você consiga montar aí, que vai cortar muito custo, o valor vai ficar bem abaixo da metade de você comprar uma máquina pronta. Mas, cara, funciona e atende perfeitamente. Para quem tiver criatividade aí, pode fazer disso aí o seu ganha-pão. E não só, tipo assim, para alguns é um extra, mas para outros, se tiver criatividade, cara, pode fazer disso ali o seu faturamento total, porque sim, cara, dá para fazer muita coisa com uma CNC Router, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?